Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 12 de outubro de 2025. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Escócia contra a seleção de Belarus. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de Países Baixos contra a seleção da Finlândia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. Vamos para o terceiro palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do Aldosivi contra a equipe do Huracan. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou fora. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Croácia contra a seleção do Gibraltar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Dinamarca contra a seleção da Grécia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Lituânia contra a seleção da Polônia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Romênia contra a seleção da Áustria. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do Novo Horizontino contra a equipe do Operário. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da 15ª rodada, temos a equipe do Santa Fé contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do Instituto contra a equipe do Atlético Tucumã. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da 15ª rodada, temos a equipe do Alianza contra a equipe do Júnior de Barranquilla. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do Criciúma contra a equipe do América Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance.
casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do Vila Nova contra a equipe do Amazonas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do River Plate contra a equipe do Sarmiento Junín. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da 15ª rodada, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Magdalena. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do Cuiabá contra a equipe do Curitiba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do Independente contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 12 de outubro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.